foi lá, me pegou pelo braço, falou, sai moleque, do banheiro das meninas. Eu falei, eu sou menina. Eu abaixei minha calça, tipo, no meio do banheiro, assim. Você provoca no indivíduo um dano que é permanente. Me choca muito a ideia de que as pessoas ainda acham que o bullying não existe, né? E que o bullying é uma frescura. Alguns dos bullying mais traumáticos para mim foram professores que fizeram comigo. Na idade adulta pratica bullying, talvez de formas diferentes, mais veladas, mas pratica assim. Que é a questão do preconceito, da intolerância, do não suportar o diferente, né? Diferente em relação a quê, amor? Porque qual é o padrão? É muito violento. Você pratica uma imensa violência contra você mesmo, porque você só vai ser aceita se você fizer isso. Estamos aqui com mais um Vai Dar o que Falar hoje para conversar sobre um assunto que afeta muito a qualidade do ensino no Brasil, que é o bullying. Você sabia que as crianças brasileiras em escolas são as que mais sofrem bullying no mundo inteiro? Isso segundo a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 1 de cada 10 crianças estudantes no Brasil é vítima frequente de bullying. E quando a gente vai para as redes sociais, enfim, um ambiente bem mais tóxico, esses dados são muito mais alarmantes. E aí a gente trouxe gente que já sofreu bullying, que entende muito de bullying, que trata crianças, adolescentes, pessoas, enfim, vítimas de bullying. Naquela ponta ali está alguém que vocês conhecem bem, que é a Pietra de Pinho, que é youtuber. Crisley Custódio, que é psicóloga formada no projeto Respeitar é Preciso. Silmara Meirelles, que também é psicóloga da Associação pela Saúde Emocional de Crianças. O Danilo, que é mais conhecido como a Lorelai Fox. Sou eu. Rosana Martinelli, que teve um filho que sofreu bullying durante muito tempo, não é? Isso mesmo. E por um motivo muito banal. Camila Folquito, que também é psicóloga especialista em desenvolvimento infantil. Vamos começar por experiências pessoais. Você acabou de falar do seu filho que sofria bullying apenas por ter cabelo comprido. É um motivo que é ligado ao sexismo, né? E eu nunca imaginei que isso ia acontecer. E aí, depois que eu escrevi o livro, eu vi que muita gente sofria e entrava em contato comigo, mandava mensagens, dizendo que o quanto foi bom eles terem conhecido o livro. Essa e tudo experiência, mais. né? Muito legal. Dividir é a melhor coisa, porque você certamente chega em alguém, né? Eu queria saber da Pietra e do... Eu não sei mais se eu chamo de você de Danilo, se eu chamo você de Lorelai. Mas eu nem percebo a diferença também. Eu Gente, que bom. Bom, como você veio de Danilo, vou te chamar de Danilo, tá bom? Mas sério, eu vou pedir pra produção depois passar um pedacinho da Lorelai, que Ai, realmente... meu Deus, um vídeo que eu esteja bonita, hein? Por favor, não pega uns vídeos muito antigos, Eu não. vi o seu vídeo da evolução da maquiagem. Ai, É meu sensacional. Deus. Que bom que a gente tá sempre evoluindo, né? Não, e que bom que a gente pode mostrar isso E sem rir barreira, disso, sem né? limite, e rir disso, né? Hoje nós vamos embarcar por um maravilhoso túnel do tempo, onde eu, Danilo, irei julgar, comentar e analisar tudo que representa a evolução da maquiagem de Lorelai Fox. Você quer ficar chocado com a primeira maquiagem que eu fui oficialmente para uma balada montado? Pois então, toma! Sim, essa era a Lorelai no começo da carreira. Lorelai fazendo Amy Winehouse, olha só. Por que você sofria bullying? Porque eu sempre fui um menino muito gay, muito gay. Eu lembro da minha primeira... Eu tenho muito claro na minha memória, na pré-escola, o bullying que eu sofria lá. Pré-escola, tipo 5 aninhos? 5 aninhos, 5, 6. Eu lembro que minha mãe comprou um copinho de plástico. Levei para a escolinha, todo feliz. Os meninos pegaram minha mochila e começaram a chutar ela, brincar de futebol com a minha mochila. E... porque eu não jogava futebol, eu não gostava de nada disso, eu era um menininho super quietinho. E eu não entendia por quê. E eles quebraram aquele copinho que eu tinha. Olha só que bobagem, né? Esses dias eu vi no Twitter o copinho, não sei se alguém lembra, um copinho com 2 orelhinhas. Sim, assim. muito fofo. Eu amava aquilo, eu vi esses dias, eu quase chorei. Porque isso ficou tão na minha cabeça de coisas que foram sendo destruídas ao longo. E daí depois eu cresci mais, foi a minha voz, foi o meu jeito, foi a minha timidez, foi... Às vezes por vocês... Eu era um menino muito retraído, né?
Então eu era muito das artes na escola. Eu não fazia nada de educação física, mas era da arte. Daí todo mundo fazia bullying também porque eu desenhava, porque eu era bom nisso, porque era ou ruim naquilo. Então nunca tinha como escapar. Mas uma coisa que eu quero que a gente fale aqui hoje também é que a gente também fazia bullying, né? É mesmo? Isso é importante Pequenininho falar, assim, não é? você fazer... Não é. Não, a gente já fez um programa aqui sobre cancelamento, que pra mim é o auge da crueldade do bullying, né? Assim. Eu fui cancelado, eu tive que ir pra terapia, eu fiquei muito mal, foi horrível. E aí, polêmica. Peraí, Central de cancelamento, não concordo com cancelamento. Exatamente. Você nunca foi cancelada? Acho que não, pode ser Ainda também. não, querida, Sigo e aguarde. não saiba, entendeu? Pode Chega a hora ser, de todo, porque, né? Então, pode ser que Você eu tá seja... dando com 2 cancelados aqui, má influência. Talvez eu... É uma coisa seletiva o cancelamento. Se você for mulher, é muito mais fácil você ser cancelada. Sim. Se você for mulher negra, amado, 2 pulos. Mas a partir desse momento, eu virei alvo. Então, qualquer coisa que eu fale, eu vou ser cancelada. Eu fui cancelada antes da cultura do cancelamento só pelo fato de eu não ser o padrão. E pra mim o problema do cancelamento é esse. A gente acha que a gente só ensina através da punição. Eu fico imaginando, literalmente, aquelas praças públicas em que a pessoa tá parada, assim, prestes a ser enforcada e todo mundo com pedra na mão tacando. Ultrapassou um limite que é muito importante guardar, Sem que é dúvida. o do respeito ao outro e dos processos, né? A gente tem que ter processo para julgar e condenar cancelamento alguém. é o bullying do adulto hoje em dia, será? Eu Porque acho bullying que é uma faz coisa mais sentido infantil, essa... né? Ai, não sei. mas sabia. sério, eu sempre Tá vendo? digo- Ela falou que sofria muito bullying depois de adulta. né? Não, e eu sempre digo que a coisa da autoestima, ela deixa você vulnerável ao bullying e faz com que você pratique, porque é sempre você tentando se colocar de uma maneira superior ao outro com a gozação do outro, né? Então, na hora que você consegue fazer a gozação do outro, ele vai para baixo. Né? É a exibição morde uma fragilidade. Exatamente, é a autoafirmação, na verdade, né? Então a gente tem autoestima ruim quando a gente acaba se autoafirmando, tendo que se autoafirmar muito e acaba praticando bullying, sim. A gente, na idade adulta, pratica bullying, talvez de formas diferentes, mais veladas, mas pratica assim. E a gente tem que, eu também já pratiquei, talvez pratique, e a gente tem que se policiar o tempo inteiro em relação a isso. Acho que é um aprendizado eterno, Com né? certeza. A gente fala muito dessa coisa de criança e de professores. Alguns dos bullying mais traumáticos para mim foram professores que fizeram comigo. E quando eu já era bem mais velho, quando eu tinha 15, 16 anos de professor, perguntar na frente da classe inteira, no começo das aulas, assim, quando a gente estava se apresentando, perguntava se eu gostava de homem ou de mulher. Nossa. Sabe? E eu já com 15 anos de idade. Eu já vi isso. E um professor. E aí é muito mais cruel porque é aquele adulto que você espera que compreenda e tenha essa Exatamente. referência, né? E que então tem te os proteja dados de que naquele bullying, ambiente, né? existe bullying entre pares, existe bullying de adulto para criança. Uhum. Então existe bullying entre irmãos, sem gravíssimo, existe bullying do pai com o filho, da mãe com o filho. De Né? Aquele família, de apelido, aquela professor, piada né? insistente. Não precisa. Não, peraí, porque você tá chorando por causa de. Ah, bateram em você, coitada. Bateram nela, tá vendo só? Que maldade, que maldade. Não, já sei quem bateu em você. Mas tá chorando por quê? Ai, ô, Maíra! Maíra, tá bom, fica aí, fica aí. Esse é o Joey Caruso, um marginalzinho com uma índole sinistra. Enquanto eu não calcei esse sapato, eu até escapei dele. Pisante bacana, Pichain. Pichain? Assim como o Danilo falou, eu também sempre fui uma criança muito escrachada de como eu sou. Eu era muito fora da curva das meninas e eu também me sentia desconfortável ali com os meninos, então eu ficava meio na minha, assim. Nem lugar, nem no outro. Né? Então meu desenvolvimento foi muito tardio. Então, os professores mesmo às vezes me confundiam com o menino, tipo, passar no corredor da escola, quem é esse, aluno novo? Aí o professor confundia e começava, confundindo a Pedro, Eu ficava, meu Deus do céu. Aí teve um dia que eu entrei no banheiro depois do futebol, me tranquei, pendurei minha camiseta na cabine, as meninas puxaram a camiseta e falaram pra escola inteira que tinha um menino no banheiro das meninas. E aí eu fiquei desesperada, não sabia como reagir. A moça que fazia a faxina lá foi lá, me pegou pelo braço. Eu tava, tipo, sem camiseta. Eu já tinha, tipo, sei lá, uns 12, 11 anos. As meninas já são desenvolvidas, eu não era ainda. Me puxou pelo braço e falou, sai, moleque, do banheiro das meninas. Eu falei, eu sou menina. Eu abaixei minha calça, tipo, no meio do banheiro, assim. Todo mundo ficou olhando, ela me pediu desculpa, tipo, desculpa. Soltou minha mão e todo mundo, tipo, Petra ficou parada no banheiro. Aí eu coloquei, fui pra casa. Não sabia como contar isso pra minha mãe, pra minha avó. Como eu vou falar pra elas, tipo...
Aí eu falei que eu não queria mais ir na escola de jeito nenhum, eu tive que mudar de escola. Ficou muito tempo na sua cabeça? Ficou, né? Ah, ficou. Eu ainda fico nervosa. Por exemplo, ontem eu estava no shopping. Uma criança virou e perguntou pra mãe dela: é menina ou menina, mãe? É uma coisa que eu tento relevar, mas é um gatilho por todo o contexto. E aí os meninos já viam com uma aberração, tipo, é aquela época que os meninos já olham pras meninas, as meninas olham pros meninos, e eu nunca. E as meninas já não queriam ficar perto. Os pais olhavam meio estranho, tipo, não vai brincar muito na casa, porque eu cresci no interior e não sei se isso é maior ainda lá. E porque não tem pra onde correr. A professora falava: então por que você não tenta usar um brinco? Essa era a ajuda que a professora me dava. E aí, pra minha mãe e pra minha avó, eu tinha vergonha, porque eu não sabia se eles vão ficar mais preocupados. Então, até hoje é muito marcado isso em mim. Você fala muito bem. Você é uma grande comunicadora. Pelo menos nos vídeos que eu vejo, eu acho que você se comunica muito bem e passa mensagens com uma grande facilidade. A dor te levou a desenvolver isso? Você sempre foi mega comunicativa e não tinha espaço para isso? Eu sou muito tímida, apesar das pessoas não acharem, eu sou muito tímida. E eu vi uma questão na minha família muito maior. A minha irmã era uma criança deficiente. Então, desde muito nova, eu tinha os meus problemas, mas o dela estava acima. Era muito maior. Era uma criança de cadeira de roda, era o tempo todo em hospital. Então, eu sempre ficava mais preocupada em proteger ela do que me proteger. E isso foi velado, eu velei isso em mim quando eu tinha tipo uns 16, 17, que eu comecei a entender isso. E uma vez eu estava muito triste na porta da escola, assim, o pipoqueiro virou pra mim e falou assim: quem sofre cria caráter. E aí eu cresci com isso na minha cabeça. E eu acho que eu... Quem te falou isso foi o pipoqueiro. Não foi um professor. Não foi uma pessoa formada. Sabe, é sensacional, né? Psicólogo maravilhoso. Não, de onde vem os maiores inputs da sua vida, E né? ficou marcado até hoje. Eu levo isso pra minha vida. Quem não sofre não forma caráter. Esse pipoqueiro sabe que somos todos educadores. Não é? Eu estava quase dizendo que a gente é gêmea separada na infância, porque... Eu sempre fui a menor, muito, mas tipo muito menor. Eu me desenvolvi muito mais tarde, então eu não tinha força para entrar nos jogos coletivos, eu não conseguia passar as bolas para o outro lado, eu não conseguia jogar vôlei, nem queimada, nem handball. Eu nunca entrava nessas coisas. E as pessoas tinham medo de jogar comigo porque podiam me quebrar com uma bolada mesmo. Eu realmente era muito pequenininha e muito frágil. E o fato de ter sido pequena e frágil me fez construir uma personalidade de muita força. E hoje eu vejo que foi aquele... momento da minha vida que me fez virar uma pessoa que enfrentou todos os riscos, quase todos muito associados ao universo masculino na minha vida, porque eu não queria mais me sentir fora das bolas. E no teatro sempre falavam pra mim: você tem que se desmontar. Eu falei: cara, eu demorei tanto pra me montar e tipo ter orgulho disso pra eu me desmontar agora. Não dá. Não vou fazer isso. Qual a responsabilidade dos educadores nisso, gente? Vocês que são pedagoga e psicólogas. Eu estou ouvindo aqui tudo isso e me causa muita dor, como alguém que sempre foi professora na vida. Eu nunca tive outra função, né? Eu fiz desde lá do magistério, lá no ensino médio, então uma carreira inteira na educação, e de ouvir, porque assim, o projeto Respeitar é Preciso, eu acho que aqui é um ponto até para a gente trazer para a mesa. A gente trabalha a mediação de conflito na perspectiva da educação em direitos humanos. Então, assim, é muito importante, obviamente, falar do bullying, só que a gente tem um passo atrás de não centralizar na figura do indivíduo, porque está para além da mera questão interpessoal. A gente tenta pensar, né, que discriminação, que preconceitos, o que é que tem ali para além da superfície, porque obviamente quando o seu filho ele sofre bullying por conta do cabelo, não é o cabelo, é um modelo de masculinidade que está sendo colocado ali em questão. Claro. A mesma coisa em relação à Pietra, a mesma coisa em relação ao Danilo. Então a gente precisa aprofundar esse debate, e é um pouco também para trazer os professores para a roda, porque há muitas violências cotidianas produzidas no interior da escola, que é para além da relação aluno-aluno, mas desse silenciamento que há dessas situações de discriminação. E não me espanta você trazer esse dado no início, né, da conversa, porque que no Brasil a gente tem, né, a gente é campeão em bullying, porque a gente sabe que é um país historicamente racista, machista, claro. Enfim. Então não dá para tratar só nessa via da relação interpessoal. E de, às vezes, acabar culpabilizando os indivíduos sem adentrar uma questão que é mais profunda. Então, a escola, por mais que
possa ser um espaço muitas vezes cruel para determinados corpos, a gente tem que pensar por que esses corpos são mais passíveis de violências dentro da escola e o que é que está em questão. A gente não pode esquecer que a escola é um período e um espaço de formação, é uma janela de oportunidade absurda. Então também não é criminalizar os meninos, né? Às vezes podem ser muito cruéis na abordagem, a gente precisa intervir, mas precisa trabalhar mais a fundo. Eles então, estão reproduzindo um modelo que é social, é um modelo vamos cultural. Pautar questões como racismo, também reproduz a sexismo. violência, né? A escola, na hora de punir o bullying, reproduz a mesma violência. E né? a Cris traz uma questão importante, que é essa violência que não é vista como violência muitas vezes, né? E está escancarado, né? E é violento, a gente ouviu a Pietra agora, chocante esse dado que ela vai trazendo nessa vivência, mas eu acho que a escola tem um papel importante, porque a gente vai vendo como o fomento dessa violência e do bullying, a gente está vendo isso, né, em todas as camadas sociais, que é a questão do preconceito, da intolerância, do não suportar o diferente, né? E quando a gente está num seio familiar e ali a gente também tem as nossas experiências e os nossos valores, mas na escola a gente tem uma oportunidade fantástica, que aí está na mão dos professores, que está na mão dos educadores, de poder trazer uma outra perspectiva, né, de poder trazer uma outra possibilidade de compreender o que é diferente, o que e conviver, né, e conviver com essa diversidade que a gente tem. E muitas vezes o que acontece com o professor, ele não está instrumentalizado, ele não tem recursos internos para lidar com isso. Não tem. E quando um menino quando chega o diferente, como chegou o filho dela de cabelo comprido, ele certamente viu isso em algum lugar. Ele não tinha cabelo comprido porque ele queria ter. Meu marido tinha cabelo comprido na época também, agora os dois cortaram. Ou seja, a referência então, assim, de masculinidade que ele tinha era de cabelo comprido, né? Exatamente. E para ele estava tudo muito certo, era aquilo que ele queria. E como eram crianças pequenas, ele tinha 4 para 5 anos, o que eu imaginei que aquelas crianças que estavam praticando bullying com ele, chamando de menina, ou ele chamavam ele de tela, era porque aquelas crianças, nada menos do que eles não tinham referência de homem de cabelo comprido. Então, o pai tem cabelo curto, o irmão tem cabelo curto. Quando eu tive a notícia que ele estava sofrendo bullying e ele estava muito triste, chega da raiva, né, daquela situação. E aí eu respirei fundo e percebi que não, né, e falar com ele foi assim, uma conversa só e já saneou o problema. De mostrar para ele que, eu perguntei, o seu cabelo, você gosta do seu cabelo? Gosto, eu adoro. Você acha bonito? Acho, eu também acho. Você quer cortar? Não, não quero. Então eu perguntei, você acha que o problema está onde? No seu cabelo comprido ou nas crianças que não sabem, não têm conhecimento de que existe menino de cabelo comprido? E aí ele entendeu isso. E aí ele entendeu que, porque a história do bullying eu quero ser superior àquela pessoa, então eu vou humilhá-la. E a pessoa que pratica o bullying também tem uma autoestima ruim, por ter que ficar se autoafirmando. Então são mais ou menos problemas da mesma origem, né? Então tem o que sofre bullying e o que pratica, os dois estão na mesma cilada social. E assim, ele entendeu que ele tinha que ajudar aquelas outras crianças a entenderem e não serem preconceituosas. Ele passou a ser um ativista anti-bullying. Ele passou a ser um pequeno ativista. Um pequeno ativista. E depois que eu lancei o livro, depois de uns 2, 3 anos, fez questão de ir para a TV, ele fez questão de fotografar para a revista. E aí, assim, ele se sentiu um ativista e ele não deixa ninguém comentar nada sexista. Então, veja, é mais ou menos o que a Lorelai faz. Ela virou uma ativista e explica B com A, B com E, para as pessoas que estão em casa. Acho que a gente tem que se colocar nessa posição, se a gente quer mudar as coisas, não dá para esperar que as coisas aconteçam sem a gente tomar uma atitude, né? Mas quando eu falo de bullying no meu canal, às vezes eu falo que eu não sei o que fazer mesmo. Que são casos, por exemplo, da minha voz, que eu passei a vida inteira sofrendo, vendo meu pai falar, fala igual homem. Minha família inteira falar isso, meus primos se juntando na mesa em jantar de família para fazer bullying comigo. Isso é uma coisa que hoje em dia não está resolvido dentro de mim. Isso que é importante a gente falar. Quando eu postei meu vídeo falando sobre a minha voz, a quantidade de mensagem que eu recebi de pessoas que sentem a mesma coisa e nunca viram ninguém falando aquilo, eu acho que é extremamente eficaz e meio que é um consolo pra gente. Tem uma solução? Aceito minha voz do jeito que ela é?
aceito mais. Gostaria de ter outra voz? Gostaria de ter uma voz de locutor de rádio. Mas eu acho que é importante a gente falar também que tem essas mágoas que a gente traz e que a gente demora muito para superar, mesmo sendo adulto. Então, mas será você queria mesmo ter outra voz? Ah, eu queria, não dá. Eu não queria ser hétero, isso eu não queria, mas eu queria ter uma voz mais. Porque isso eu percebi ao longo, depois de muita reflexão, depois do meu canal, que isso me poda muito. Eu tenho vergonha de falar em público quando as pessoas não me conhecem. Se eu chego pra dar uma palestra, eu sei que as pessoas estão ali pra me ouvir. Mas, tipo, num restaurante, eu não gosto de falar com um garçom, eu tenho vergonha de falar com um porteiro, eu tenho vergonha de falar com pessoas desconhecidas porque eu sei que elas julgam pela minha voz. Porque, assim, eu até passo por um menino hétero pra não sofrer a homofobia, mas a voz entrega na hora, né? Gente, é muita crueldade isso, né? Você querer mudar alguma coisa em você e não conseguir, né? E é uma coisa que não se muda. Você querer mudar uma coisa em você por causa da patrulha alheia. É muito violento. Você pratica uma imensa violência contra você mesmo, porque você só vai ser aceita se você fizer isso. E é meio sem perceber, né? Você vai totalmente. Saber o que está fazendo. E veja que curioso, eu fiquei completamente sua fã por causa do vídeo e achei a sua voz belíssima. Fiquei completamente encantada com ele. E é bizarro como isso é um trauma pra mim. Quando eu vi as pessoas comentando no primeiro vídeo meu que viralizou, tipo, ai, sua voz é linda, sua voz é linda. Eu falei, as pessoas estão me zoando, as pessoas estão sendo irônicas. Eu demorei muito pra entender. E assim, é muito louco você contar isso aqui, porque realmente a sua voz é profundamente sedutora. E o recado que ele passa com aquela versão precisava dessa doçura para ser escutado. Então, assim, foi uma coisa assim, eu fiquei completamente encantada e fã dele. Eu também. Eu queria só colocar uma coisa, ouvindo, né? Muitas vezes pode parecer uma frase polêmica, né? Mas eu falo na formação de... muito polêmica. Que eu falo muito na formação dos professores que a gente não tem que respeitar as diferenças, porque as diferenças são dadas da condição humana. Você não respeita, assim como você não respeita o ar. Você respeita sujeitos, né? Que é a ideia de que são sujeitos de direito. E aí, muitas vezes, e eu entendo esses exemplos que vocês trouxeram, do quanto que a gente precisa ir se adequando, mas porque a gente lida com uma ideia de padrão, né? Então, é muito difícil, e esse é um debate que a gente tem procurado fazer com os professores, porque muitas vezes, quando você fala de trabalhar as diferenças, você pensa quem cabe na caixinha do diferente. Porque toda vez que você falar, vamos fazer um projeto para trabalhar a educação e as diferenças. Aí você pensa na questão LGBT, na questão racial, na questão indígena, na questão de gênero, enfim. Então, todo mundo, você lida mentalmente com uma ideia de sujeito universal, então, com uma ideia padrão, e tudo que não se adequa ao padrão cabe na caixinha do diferente. E aí é um pouco tentar, claro que é um caminho muito difícil, implodir com essa ideia, falar assim, diferente em relação a quê, amor? Porque qual é o padrão? Né? Quando fala assim, questão racial, vamos lidar com diferente. Diferente em relação ao quê? A branquitude? Se esse fosse o padrão, então eu estou na chave do diferente. Então, essa é uma mudança de mentalidade difícil, porque, de fato, a gente opera com isso, né? Você está coberta de razão, do meu ponto de vista, e fala muito com o meu coração. A dor é que a gente não tem incentivo sequer para olhar o que não é a norma. Exato. Se você não tem incentivo nenhum, nem do poder público, nem dos seus agentes sociais, para olhar o que é diferente da norma, ou seja, você tenta o tempo inteiro normatizar, e isso não melhora, você provoca no indivíduo um dano que é permanente. Exato. Eu acho que isso tem que ser um debate cotidiano de todos. Pessoas que, teoricamente, você olha, está no padrão, nesse padrão que tem que ser quebrado, não sofrem bullying. Né? Eu tenho um padrão caucasiano... Eu sofri bullying N vezes, até por ter um tom de voz incisivo dentro de ambiente corporativo. Tá vendo? Então, assim, ao contrário, eu por ser tão incisiva, eu era a pessoa que não está adequada, ela não é feminina, ela não... Então, assim, bom, pra você ter uma ideia, quando eu tinha 22 anos, estava de cabelo comprido, era mais forte, que eu praticava muito esporte. Uma pessoa estava em Santa Catarina, numa praça, no banheiro público, saíram correndo atrás de mim. Moço, seu louco, sai daí. Isso é banheiro feminino. Que coisa. Então, assim, por eu ser alta, ombruda. Então, assim, todo mundo que
todo mundo tem alguma coisa que é Todo mundo que passível foge da de norma. diferença, Claro. né? Mesmo que no caso mulher não está dentro da norma, né? Quando a gente pensa em sujeito exatamente. Tá mulher está fora da norma. branca, né? Exatamente. Então, assim, Mas aí são diferentes opressões. Óbvio que a gente não faz um sofrerômetro, porque lógico, porque a gente não pode cair nisso, né? Quem sofreu mais, meu Deus, quem sofre mais. Mas são opressões sociais que não tem como a gente deixar de fora, né? E aí eu já vou distribuir mais a palavra, mas assim, o projeto chama Respeitar é Preciso, e aí a gente parte até da etimologia da palavra respeito, que vem do latim, que significa olhar de novo, olhar mais uma vez, olhar com atenção. Educação é uma aposta, né? É uma aposta, a gente não tem garantia nenhuma, mas de que, de alguma maneira, abordar essas questões que nos são tão caras, então que a gente fala que educação e direitos humanos é para conquistar mentes e corações, e vísceras também, porque é essa defesa de algumas pautas, implica, de alguma maneira, reeducar o olhar, porque a gente está sempre disputando significado. E a educação é essa grande janela. Vamos disputar esses significados éticos, estéticos, né? Porque tem essa coisa, vamos aí pautar e tentar ter um outro olhar diferente para esses corpos. Isso é muito significativo. Quando você pensa que hoje já não há o mesmo grau de discriminação que havia, e olha que há muito ainda, mas muito, com os LGBTQI+, com os negros, você tem um processo que é histórico, uma luta que é histórica. E é bizarro que as pessoas são relutantes a isso, né? Muito, muito. Claro. É como se ninguém tivesse feito nada de uma hora para outra. Todo mundo ficou bonzinho e resolveu ser mais tolerante. Tolerante é coisa de branco, né? Às vezes não enxergam a luta que teve para ter as E liberdades. vocês não acham que passa muito também por ter referências? Eu acho assim que a referência, porque eu sempre acho preconceito acima de tudo, falta de informação, né? É a mesma coisa que do exemplo das crianças, né? Que não tinham referência de gente, de homem de cabelo, de homem de cabelo comprido. Então, assim, acho que cada vez mais aparecem referências, né? Em todos os seus aspectos, em todos os veículos, que tem essa coisa que, teoricamente, quebra esse padrão que não existe. Isso, pra mim, foi uma coisa que sempre eu senti muita falta. Quando eu olhava na televisão, eu tentava encontrar alguém igual a mim, sabe? Nos lugares, ou no livro, eu falava, gente, não tem. O que será que eu sou? E aí, quando tinha, sei lá, tinha uma menina de cabelo curto. Aí ela usava uma mini saia. Eu falava, tá, mas eu não gosto da mini saia. Então, eu acho que falta isso e é importante dar um alívio, sabe? Tipo, você não está sozinho. E eu acho que isso faz total falta. Fez toda a diferença nesse sentido, porque qualquer um pode se representar. Eu posso criar o meu canal, porque eu nunca vi ninguém igual a mim. Muito mais conhecimento, menos preconceito. Informação. Eu acho que sim, é o que a gente tenta fazer aqui. A gente tem uma massa de brasileiros, que é um país mega conservador, e que muitas vezes não aceita só porque não consegue compreender o que está acontecendo. Se você dá a informação e a pessoa compreende, ela arranca a capa de preconceito. Obviamente que se isso viesse com um empurrãozinho do Estado, seria mais fácil, né? E aí que é legal o trabalho com as crianças, né? Porque a criança, ela vai trazendo toda essa informação, né? Junto com a formação dela, né? Quando você traz uma informação desses debates com um adulto, ele já tem uma série de preconceitos. E aí era a última pergunta que eu queria fazer. Ele não quer abrir mão daquilo, exatamente, né? era se você educa uma criança para não enxergar o que não seja ela mesma, ela vai reproduzir isso, é difícil mudar. E a criança que sofreu bullying, porque de alguma maneira representa o diferente, está marcada para sempre? Ela não vai tirar isso do coração e da alma dela? Eu acho que, bom, a primeira parte, né? Eu acho que se você educa uma criança para ficar centrada nela mesma, ela vai faltar referências de valores éticos e morais. Porque o bullying é uma pontinha de um iceberg enorme, né? A gente estava falando isso agora. Então, tem uma série de outras questões que circundam. Então, se eu sou capaz, né, de humilhar alguém, de expor alguém dessa forma, é porque eu não estou pensando sobre o meu agir. Né? Eu ajo e eu não penso nas consequências éticas mesmo. Né? A gente está numa crise ética muito grande quanto país, né? Um país rachado. Eu acho que o mundo mesmo, sabe? Tem problemas éticos no mundo hoje. E um país que não dialoga, né? Um mundo que não dialoga. Então isso cria uma série de dificuldades. Então, se a criança vai crescer assim, isso vai fazer parte da identidade dela. Né? Ela vai ter muito mais dificuldade de se questionar. Ser um adulto que questiona, mesmo que ele assista a 1000 programas de informação, porque a informação ela só faz sentido se você parar para pensar, né? Se você refletir.
Senão a gente já estaria muito mais longe, né? Então, quando você cria uma criança que ela já sabe tudo no mundo, onde todo mundo sabe tudo, e aquilo é a norma, fica muito mais difícil ela sair daquilo, né? Agora, eu acho que os bullying podem ser... As feridas podem ser curadas, a gente acredita. Como a Crisley falou, a gente sempre acredita, né? A gente está nas lutas, a gente compra as lutas, porque essa é a graça do nosso trabalho, né? De formação de pessoas, enfim. Mas é uma coisa que precisa ser muito olhada, porque assim, me choca muito, e acho que todos nós aqui que trabalhamos com isso, a ideia de que as pessoas ainda acham que o bullying não existe, né? E que o bullying é uma frescura. Elas acham. Então assim, eu vivi assim, eu sofri isso e eu sobrevivi. Bom, parabéns pra você sobreviveu, mas você sobreviveu eu apanhei, eu sofri bullying. Ou você, até a tua própria referência que você trouxe de exemplo, que é super bonita, talvez você só tenha conseguido, né, fazer essa formação e dar a volta por cima, porque você teve suporte. Né? Ou teve suporte de familiar, ou teve uma autoestima suficiente para pensar, olha, então eu preciso me posicionar diferente diante disso que a situação me coloca. Mas tem muita criança que é sozinha, né? Que tem adultos frágeis, que tem professores com dificuldades. E aí ela não consegue se olhar, porque a gente só se forma enquanto indivíduo, a gente é um ser social, né? A gente é um bicho social. E a gente tem agressão e conciliação sempre ao mesmo tempo, né? Então a gente desagrega e quer agregar, desagrega e quer agregar. Se você não tem alguém como referência que se coloca para dizer para você, olha, vai dar certo, você é bom, você é capaz, eu te ajudo, a gente não consegue, né? E a gente está cada vez mais desagregando essa sociedade, isso é muito difícil. Acho que você está trazendo a questão dos recursos internos, sim, né? Se sim. essa criança não tem condições ou não tem possibilidades de desenvolver os recursos internos, de lidar com essas situações, ela pode sucumbir. E aí a gente entra num outro tema, Ana, que é o suicídio. Né? Que tá porque ela se alarmante. culpa, né? Ela acha que ela deveria ter reagido, ela acha que ela deveria ter feito. Quando a gente encontra, né, ou tem a possibilidade de desenvolver os recursos internos, de lidar com a situação, de ter empatia, de ter solidariedade, de bater o pé no fundo do poço e subir, né? A gente consegue transformar. E aí tem uma história com um final feliz. Dizer se o bullying pode marcar para sempre, pode sim, sim. Tem coisas que, assim, alguns episódios comigo que eu não esqueço jamais. E às vezes eu estou fazendo alguma coisa que tem relação com o bullying que eu sofri e eu sempre, mas será que eu estou sendo, sei lá, autoritária por causa do meu jeito de falar? Calma, não é assim. Então, assim, a gente, você com o problema da voz, a gente se então, aceitar, assim, né? ele pode sim ser uma coisa que de repente vira uma coisa construtiva, como aconteceu com você, mas muitas vezes pode não ser. Gente, queria agradecer muito, muito ao trabalho das educadoras que estão aqui, e eu acho que isso que você falou é fundamental. O diferente não deve ser olhado como diferente, porque realmente ele não deveria existir. Sim. Deve ser o lugar mais difícil de chegar do mundo, mas é bom a gente perseguir objetivos... As utopias servem para isso, exatamente. Né? Deixa o objetivo lá longe, que a gente vai ter que nadar mais para chegar, mas é um esforço, talvez seja o único esforço que vale a pena, né? Então, super obrigada para vocês, viu? Parabéns pela maneira como você lidou com essa coisa toda, quero um livro desse. Obrigada. Muito obrigada. A gente vai fazer outro desse, tá bom? Obrigadão, gente. Obrigada.